Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Bom, gente, nós estamos aqui dando sequência ao nosso trabalho com oficinas, com palestras, com apresentações de capoeira do Festival Mama África e Encontros. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliseu Felipe, conhecido no mundo da capoeira como Mestre Zezeu. Hoje estamos aqui com a professora Carol, que escolheu um tema da capoeira como inclusão social. Então eu vou perguntar à professora Carol, por que você escolheu esse tema? Então, eu escolhi esse tema porque eu acho de grande importância passar não só para os capoeiristas que estão nos assistindo, que estão acompanhando o Festival Mama África, mas passar também para as outras pessoas a importância da capoeira e o quão ela é grande no sentido de ferramenta de construção social, de acessibilidade, de inclusão social, né? Foi por isso que eu escolhi esse tema. Ah, muito legal. Muito legal mesmo. Eu achei interessante esse tema. Eu acho que as pessoas têm que saber um pouquinho, né, mais desse tipo de trabalho que você desenvolve, um trabalho na PAI e em outros lugares também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você desenvolve. Questão de acessibilidade. Sim. Também. Então, eu me chamo Carolina, eu faço parte do Centro Cultural Senzala de Capoeira. Sou corda azul no Centro Cultural Senzala de Capoeira, aluna do Contramestre Flutuante, direcionada pelo Mestre Pelé. Faço parte também de alguns coletivos de Niterói, como o Instituto Gingas, que foi nomeado Ponto de Cultura, mais uma vez, né, pelo Jindaldal, projeto Jindaldal. Dou aula na PAI, tenho um trabalho social em comunidades de vulnerabilidade social, tanto em Niterói quanto em São Gonçalo. Por questão de acessibilidade, então eu queria fazer uma descrição audiovisual. Nós estamos sentados em tocos num espaço de palha, que se chama Palhoça, Espaço Cultural Palhoça. Nós temos alguns alunos sentados respeitando o distanciamento social. E eu desenvolvo um trabalho tanto na parte voltada para a parte inclusiva, né? Em todos os âmbitos, como tanto na questão social quanto na questão de acessibilidade, com um desenvolvimento com deficientes tanto físicos, mentais, e também um trabalho social que é dentro dessas comunidades em vulnerabilidade, né? Então eu queria falar um pouquinho a respeito de inclusão social. Muita gente tem inclusão social num âmbito diferente do que realmente ela é. Inclusão social é quando a sociedade tem a capacidade de entender, respeitar, aceitar a necessidade de cada indivíduo, né? E uma sociedade inclusiva, ela indifere de classe econômica, classe social, limitações físicas, sensoriais, mentais. Ela pressupõe que ela tem a capacidade de ter a participação com todos, por todos e para todos. Isso é muito importante entender, que quando você tem uma sociedade inclusiva, todos participam de tudo a qualquer momento, independente de qualquer situação. Quando você vê uma rampa no ônibus, quando você tem um deficiente físico dentro de um supermercado, ali estão sendo inseridas leis que fazem com que aquilo ali esteja acontecendo. Quando você tem uma sociedade inclusiva, que não é o nosso caso, na nossa sociedade, no Brasil, nós precisamos de leis para que isso tudo aconteça. Numa sociedade inclusiva, não necessariamente a gente precisa de lei. Isso teria que ser uma naturalidade da sociedade. Num todo, um pensamento contínuo de todos nós, indivíduos, pensando sempre em prol de todos, com todos, para todos e por todos, né? Falando um pouco, voltando na capoeira, né, na visão da capoeira como ferramenta inclusiva, falei um pouco de inclusão. A capoeira como ferramenta inclusiva, a capoeira ela vem se modificando ao longo do tempo, né? Então,
Nós tivemos a capoeira em forma de resistência quando ela surgiu, né, na época dos escravos. Nós tivemos a capoeira em outro momento que foi perseguida, que foi criminalizada, e hoje nós temos a capoeira como patrimônio imaterial do Brasil. Então, ela está em constante mudança e em constante construção. E hoje em dia nós temos uma vasta construção da capoeira dentro do mundo da acessibilidade, da inclusão social, através de agentes culturais como eu me considero uma agente cultural e social, o mestre, agente cultural também e social, o mestre flutuante também agente cultural e social, nós temos o professor Jardim aqui também, agente cultural e social. Nós estamos movendo a inclusão dentro da capoeira hoje em dia, que é o patrimônio imaterial do Brasil, reconhecida mundialmente, espalhada em vários países. Então nós tivemos uma transformação da capoeira ao longo do tempo para chegar até aqui nela de forma inclusiva, acessível, levando a capoeira, como o mestre citou no início, do aula na PAI. Desenvolvi um trabalho também muito curto, mas muito significante com cadeirantes, também foi de grande importância. Nós tivemos um bate-papo há 2 semanas atrás, uma semana atrás, com o professor Van Gonçalves. Para quem não conhece e quiser também pesquisar, o professor Van, ele é cadeirante do Centro Cultural Senzala de Capoeira, professor do Centro Cultural Senzala de Capoeira, e ele falou a respeito da acessibilidade dentro dos eventos de capoeira, dentro do mundo da capoeira, a importância de nós estarmos sempre pensando, voltando àquela frase do início, para todos, com todos e por todos, né? Que quando a gente movimenta um evento, uma ação, às vezes a gente esquece de pensar na acessibilidade, na importância desse fato, né? Muito interessante, Carol, você falar sobre a capoeira, né? A questão da acessibilidade, essas coisas todas. A capoeira é importante como inclusão social, sim, porque ela foi usada até em guerra. Você sabe, para a capoeira se tornar uma arte marcial, que era considerada também uma arte marcial, ela teve que participar de uma guerra, porque só é considerado arte marcial as lutas que participaram de guerra. E a capoeira participou. Vou citar uma, Guerra do Paraguai é uma que vou citar. Mas houve uma outra situação da capoeira agora como inclusão no Haiti. O exército brasileiro usou a capoeira para poder socializar o povo lá. As tribos começaram a jogar capoeira uma com a outra, se encontravam, não tinha rivalidade ali na roda da capoeira no Haiti. Isso foi um depoimento do mestre soldado, né? Que teve aqui, que é brasileiro, né? Que teve aqui dando esse depoimento pra gente. Como a capoeira transforma, né, a sociedade, né? Você vê lá no Haiti, aquele problemão todo que eles estavam tendo lá, na Guerra Civil, e eles conseguiram lá, com a capoeira, né, fazer um trabalho excelente e fazer o trabalho social, né? Sim, que é importante. Então, a capoeira como forma de ferramenta de transformação social, como o mestre estava citando agora, ela constrói valores e conceitos, né? Então, por isso que a gente fala, a gente tenta passar a importância da capoeira dentro da nossa sociedade, no nosso cotidiano como um todo, né? Como a gente tem a capoeira, deveria ter capoeira nas escolas, deveria ter capoeiras, a capoeira ela deveria ser mais valorizada como ferramenta de construção e valores sociais, né? Nós temos exemplos de pessoas que saíram de projetos sociais que hoje são renomados no mundo da capoeira. O Contramestre Flutuante saiu de um projeto social, foi aluno do mestre Zezeu, saiu de um projeto social, já foi 2 vezes na Europa, é um capoeirista renomado. O nosso mestre Pelé mora na Itália já, se eu não me engano, há 17 anos, saiu de um projeto social também. É um mestre renomado, mora na Itália há muitos anos, vive da capoeira. Então, a capoeira ela tem esse poder de passar, além de formação, para aqueles que querem
formação no âmbito profissional, mas aqui a questão que está sendo abordada não é essa, a gente está falando a respeito de inclusão social, a respeito de conceitos e de construção de conceitos, de valores, construção de indivíduo, né? A capoeira, ela passa, para quem não conhece, uma visão de mundo. Esse conceito, visão de mundo, é quando você passa para uma criança, para um jovem, o conceito do atual, da onde ele vive, com relação a valores e conceitos, hierarquia, disciplina, regras. A capoeira tem isso tudo, ela constrói isso tudo. Quando você está exercendo ela, automaticamente, quando nós estamos passando para o jovem, para a criança, a ginga, claro que é de grande importância, é a capoeira, mas a construção de conceitos é muito maior do que a própria arte em si, né? Porque nós estamos lidando com as crianças, com os jovens em situações vulneráveis, situações de vulnerabilidade, onde eles não sabem o que é regra, onde os valores estão totalmente inversos, o que é bom se torna o mal e o que é mal se torna o bom. Então, a gente tenta construir esses valores e passar essa visão de mundo. Na capoeira, nós temos a hierarquia, que nós temos que respeitar o mestre, nós temos que, para entrar numa roda, nós temos que olhar para quem está no gunga. Na roda de capoeira, nós temos que olhar para quem está no gunga, pedir permissão para entrar na roda. Nós temos a parte de coletividade, de respeitar o próximo, de saber conviver num coletivo, né? Num conjunto, numa sociedade, numa questão de respeitar mesmo o próximo, de estar ali naquela situação e você respeitar aquelas regras, ter aquela visão de mundo mesmo, né? Então, quando a capoeira, quando o agente cultural, aquela ação social constrói essa visão de mundo na vida dos alunos, né? Você tem automaticamente uma sociedade mais sadia, uma sociedade mais saudável, onde você diminui várias taxas de criminalidade, de envolvimento, enfim. É bem verdade que em 99 nós começamos um trabalho lá no CAI Martins, um trabalho social, né? Que conseguimos formar vários alunos, né? Tirar vários alunos da criminalidade, enfim, dos assédios que existe, né? Com relação à violência, a outras coisas mais. E depois nós implantamos um trabalho no CRAS, né? Pela assistência social de Niterói, que foi um trabalho belíssimo, né? Conseguimos resgatar muitas crianças lá, através desse trabalho. Então, hoje nós estamos tentando implantar a capoeira nas escolas de Niterói, não só nas escolas, como também nos equipamentos da assistência social e nos equipamentos da Secretaria de Saúde. Isso foi, inclusive, debate feito nas conferências e foi aprovado por unanimidade, tanto na Secretaria de Saúde, como na assistência social, como na de educação, né? Então, eu acho que esse gancho que você está falando aí sobre essa questão da importância que tem de você resgatar, né? Ajudar na formação do cidadão e da cidadã, eu acho muito importante esse tipo de trabalho. Exatamente, na construção de conceitos e valores, como a gente estava falando anteriormente, né? Automaticamente, como o mestre estava citando, quando nós temos, nós nos encaixamos, a capoeira ela é tão completa que ela se encaixa dentro de várias secretarias, como a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, né? Dentro do âmbito de saúde, é claro que a gente trabalha com o corpo, com o físico, trabalha na parte de acessibilidade. Nós temos um grande desenvolvimento corporal dentro de pessoas com deficiência, com paralisia infantil, e que médicos falavam que não iam andar e conseguem andar. O mestre até teve um aluno nesse âmbito.
o Carlinhos, você vê aquela situação da pessoa jogando capoeira, então o quão transformadora ela é, né? Na parte física, na parte mental também, e na parte social, como a gente estava abordando. Dentro da Secretaria de Educação, seria de grande importância que a gente tivesse a capoeira nas escolas. Nós já estamos com um andamento com relação a essa situação. Espero que em breve todos os profissionais de capoeira possam ter essa oportunidade de estar dentro das escolas municipais como agentes culturais, voltando transformadores de valores e sociais, enfim. Então, Carol, é importante isso. Você está falando de qualidade de vida, né? Qualidade de vida, isso é muito importante. A capoeira traz essa questão, né? É muito importante isso, a qualidade de vida. É tudo que qualquer idoso precisa, qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer pessoa, né? Então a capoeira proporciona isso. Com certeza, ela tem o poder de agregar, se você parar para analisar, independente da capacidade física, independente de idade, gênero, classe social, classe econômica, independente da idade da pessoa, ela se transforma e se adequa de acordo com a necessidade de cada um. Né? Nós na capoeira, ela tem a parte de musicalidade, que ela consegue atender as pessoas com deficiência. Nós temos a capoterapia, que vem com um trabalho com os idosos, que também já foi desenvolvida, e também é uma situação que está em breve, se Deus quiser, nos CRAs, nos médicos de família, em prol do idoso, né, para o desenvolvimento corporal e social também. E com os deficientes físicos, que além da transformação física, né, com relação à melhoria física, nós temos também o coletivo, né, trabalhar o coletivo, trabalhar em prol do coletivo, dele socializar, da socialização do indivíduo com deficiência. Às vezes ele é muito tímido e não socializa, então essa parte também a gente trabalha muito o coletivo dentro da pessoa com deficiência. Voltando também na autoestima, com relação à parte inclusiva, quando você está construindo valores e conceitos dentro de uma comunidade de vulnerabilidade social, é muito importante a parte da autoestima, da construção de autoestima naquele indivíduo, dele saber que ele é capaz de ser alguém, que aquela situação que ele está vivendo não é só aquele mundo. Muitas crianças, muitos jovens dentro de comunidades não saem da comunidade, às vezes não conhecem a praia, não têm acesso a um teatro, não têm acesso à cultura em si. A gente tem que entender que a cultura é um direito, né? É um direito de todos. A gente tem que entender que a inclusão social, ela não tem que ser vista e não tem que ser exercida quando se trata de uma lei, e sim quando a gente exerce isso dentro de nós e no nosso cotidiano, né? Como indivíduo, pensando sempre num bem comum, né? Eu, como agente cultural, eu queria agradecer aos agentes culturais que fazem trabalhos sociais dentro de comunidades, que fazem a parte de inclusão social, de tanta importância, né? E desejar força para todos. Queria também agradecer ao mestre pela oportunidade de estar aqui no Festival Mama África, que é de grande importância tanto para os agentes que estão prestando oficinas, que estão prestando palestras, que estão tendo a oportunidade de trabalhar, principalmente no meio da pandemia, onde nós, agentes culturais, estamos sem ter como trabalhar
como se trata de um coletivo. E agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mestre, se quiser falar alguma coisa. Sim, você colocou muito bem. A capoeira, ela é inclusão social. Ponto. É inclusão social. Além de ser inclusão social, é cultura, é educação, enfim. É para o pessoal entender que como a capoeira é importante para todos esses segmentos, né? E, Carol, eu gostaria que você fizesse, antes de mais nada, parabenizar pelo belíssimo trabalho que vem feito aí, né, que tem feito a nível social. E também parabenizar pela palestra, que foi muito bacana, muito gratificante. Gostei muito de estar aqui com você hoje. E, aliás, estar com todos aqui, né, presentes. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, por gentileza. Eu gostaria, então, de pedir, né, para quem está nos assistindo, que tenha uma visão de inclusão social nesse âmbito de por todos, para todos, com todos. É de grande importância a gente pensar no próximo, a gente pensar em facilitar a vida de quem está do nosso lado, independente da circunstância, da situação. E pedir para que olhem mais por nós, capoeiristas, que estamos nessa luta há muitos anos de construção de valores, construção de conceitos e levando a nossa arte, a nossa cultura com tanto amor e carinho, com todo respeito aos nossos ancestrais e, é claro, sempre seguindo os fundamentos. Gostaria de agradecer ao Festival Mama África, que é maravilhoso, um festival maravilhoso no âmbito de você agregar tantos conceitos culturais ao mesmo tempo, tanto da parte de culinária quanto de várias vertentes afro-brasileiras. Agradecer ao mestre mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído de alguma forma e agradecer ao pessoal do Realize Cultura, que está aqui dando um suporte, e Prefeitura, né, de Niterói, Cultura de Niterói, a Liga Niteroense, muito obrigada. Secretaria do Estado. Secretaria do Estado também, muito obrigada a todos. E é isso. Então, salve de palmas, velho. Com relação à inclusão social, com relação a doutrina, né, com a educação, como tem suas regras, e essas crianças de comunidade geralmente, né, que a maioria delas que a gente trabalha é a comunidade, né? Então eles não têm esses limites de cumprir regras de obediência. Então, como isso vem da hierarquia, a hierarquia se torna uma coisa chata. Sim. Então, como você trabalha com isso? Eu queria que você explicasse como você consegue converter isso a seu favor para quem está começando agora a se interessar e aprender a fazer. Com afeto, né? É com afeto. Porque quando você constrói afetividade, porque na maioria das vezes não tem, afetividade não tem. Quando você constrói afetividade com aquela criança, quando você constrói uma relação, automaticamente ela começa a te ouvir. Ela não vai te escutar se você não construir uma relação social com ela. Quando ela se tornar, quando ela se sentir afetivamente acolhida. Quando ela porque se na maioria a capoeira é uma família para ela, ela começa. Também, mas eu digo até do profissional mesmo, que tá, na verdade, ali o líder, né? A pessoa que tá em forma de liderança e de hierarquia, como você mesmo citou. Quando você é líder ali naquele momento, automaticamente ela tem uma visão de você que ela não quer te ouvir. Porque ela está acostumada com isso, que ela não tem regras dentro do meio que ela vive, né? Então, quando você constrói afetividade, automaticamente ela abaixa aquela guarda. E aí ela consegue começar a te ouvir, e isso daí é uma construção, não é do dia para noite, com certeza não vai ser, é uma construção ao longo do tempo, com certeza.